Uma pesquisa feita pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, a FGV-EASP, e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR, revelou que apenas 1 em cada 10 pais ou responsáveis leem os termos de consentimento dos jogos e aplicativos digitais voltados para crianças. A maioria concorda com os termos para acessar os jogos e conteúdos e não lê o que está permitindo. Nesses termos de consentimento estão, por exemplo, a autorização para captação de dados por meio do aplicativo e o que pode ser feito com esses dados, que podem inclusive ser vendidos ou repassados para outras empresas. Jogos e aplicativos podem, por exemplo, usar a tecnologia que disponibilizam para entender padrões de comportamento e sugerir conteúdos para as crianças, entre outros. O advogado Franquiné de Santa Cruz, especialista em direito digital e constitucional, disse quais os cuidados os pais devem ter. Cabe sim aos pais não só monitorar, não só orientar as crianças a partir do momento que colocou um dispositivo digital em sua mão, mas também estar presente nesse espaço. Eventualmente, jogar com a criança um pouquinho, entender como funciona o game, quais são os canais de denúncia que o game dispõe, que tipo de ferramenta para diálogo a plataforma oferece. Orientar a criança a nunca falar o seu nome verdadeiro, não falar seu endereço, não falar sobre a rotina da casa, né? Ou seja, que são cuidados mínimos para não se entregar uma informação a alguém que está do outro lado e você não sabe se é uma criança ou se é um predador sexual. Os dados da pesquisa publicados ontem são resultado de um questionário com 24 perguntas para 565 pais e tutores entre setembro e outubro de 2020, durante a pandemia. Desses, 107 pais também preencheram uma questão discursiva opcional. Mais de 75% dos pais responsáveis por crianças de até 12 anos disseram que aumentou o uso de jogos e aplicativos digitais e o acesso a canais infantis durante a pandemia. Porém, 90% não leram os termos de consentimento das mídias e dispositivos. Cerca de 56% das crianças pesquisadas têm seu próprio celular e alguns pais e tutores disseram que a principal medida usada para diminuir a exposição aos conteúdos digitais é controlar o tempo de uso dos aparelhos pelas crianças, mas essa medida não evita a disponibilização de dados do público infantil para as plataformas. Franquiné de Santa Cruz diz que criança não deve ter senha exclusiva. Criança não tem o direito de ter senha no aparelho, usar como, por exemplo, senha a biometria, o reconhecimento facial, porque se assim for, nem mesmo o responsável legal consegue ter acesso ao dispositivo para fazer o monitoramento. Então, se for habilitar algum tipo de senha para o dispositivo, habilita-se a senha da criança e também a senha do pai. Pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, aprovada em 2018, o tratamento de dados pessoais de crianças deve ser realizado com consentimento específico por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. A lei também estabelece que as informações sobre o tratamento de dados deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível para proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal, adequada ao entendimento da criança. Franquiné de Santa Cruz explica que muitas empresas desenvolvedoras de games ficam no exterior e não conhecem as leis de proteção de dados do Brasil. Nós não podemos nos esquecer que a maioria dessas ferramentas, dessas plataformas, desses games, são desenvolvidos por empresas que estão sediadas fora do Brasil. E quando eu falo fora do Brasil, são empresas que estão sediadas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e nesse sentido nem sempre estão atentas à legislação nacional. Alguns celulares permitem o bloqueio ou liberação de conteúdo específico, mas a melhor forma de controle de acesso ao conteúdo ainda é a vigilância por parte dos pais ou tutores. Franquiné de Santa Cruz disse que as ferramentas de bloqueio parental são complementares. Essas ferramentas de controle parental, então, permitem que se controle o tipo de conteúdo que a criança vai ter acesso, tipo de palavras, tipo de sites e também pode colocar algum tipo de controle em relação aos dados que são coletados. Mas essas ferramentas também podem apresentar falhas, então elas são elementos complementares. Para a Rede de Notícias Regional de Brasília, Elívio Blower.